Enquanto a gente espia essas imagens ao vivo, a gente tem convidados aqui que vão conversar, trazer todo esse contexto histórico, o contexto político dessa nossa grande conversa na CNN Brasil, para poder comentar o legado da Rainha Elizabeth II e os desafios, deste novo rei, esse novo reinado. A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, o Vinícius Vieira, e também com o cientista político e economista Igor Lucena. Bom dia, obrigada pela gentileza de nós termos aqui dois professores na tela para podermos conversar. Bem-vindos à CNN. Bom dia, é um prazer estar aqui. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a gentileza. A gente estava aqui vendo a conversa e vocês, professores, com certeza também acompanhando essas imagens que nós estamos compartilhando com todo o Brasil, imagens que chegam ao vivo. É de fato, e até eu começo compartilhando aqui a palavra com o economista e cientista político Igor Lucena, a gente está vivendo um momento de um impacto muito grande, para todo mundo que acompanha esse assunto, e também de uma movimentação, e é isso que eu gostaria de lhe perguntar, a respeito de uma movimentação política. Até que ponto esse momento que a gente está acompanhando diz respeito a uma estrutura política em quais aspectos haveria algum impacto político, professor? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Antes de responder a pergunta, eu queria até comentar que esse momento é realmente histórico, Há 70 anos atrás a gente não tinha essa capacidade de meios de comunicação para fazer esse tipo de divulgação. E na prática, eu acho que a coroação ou até mesmo a proclamação de um rei na Inglaterra, ele só é comparado com um momento como, por exemplo, um conclave do Papa. Eu acho que o grau de importância do ponto de vista histórico mundial, a gente só consegue ter esse tipo de comparação. Agora, quando a gente entende do ponto de vista político e geopolítico o que é que significa a Rainha da Inglaterra, tem alguns pontos que são importantes destacarmos. Ela ascendeu ao trono com Winston Churchill, como foi bem dito, num momento de recuperação da Europa como um todo. O próprio Reino Unido dificilmente estava em condições de ser uma grande potência, estava se recuperando do fim da Segunda Guerra. Então, ela não só assistiu, mas ela participou diretamente de vários aspectos históricos, o começo e o fim da Guerra Fria, as descolonizações dos países africanos, das antigas potências europeias, a ascensão da China como uma grande potência, as transformações de nações do Pacífico, como a Austrália e a Nova Zelândia. Então, é óbvio a gente falar aqui que, do ponto de vista político, a Elizabeth II, ela moldou, direta ou indiretamente, o que nós conhecemos como o mundo moderno, porque ao longo dessa história, o poder da rainha como chefe de Estado para tomar algumas decisões específicas do Reino Unido, principalmente no sentido de guerra e paz e militarismo, foi importante. Agora, o que é que significa a grande mudança do que nós estamos assistindo? Um novo contexto, o seu filho Charles III, agora rei Charles III, assume o cargo com uma missão bastante controversa. Ele assume um cargo em um momento muito parecido do que nós assistimos com a Rainha da Inglaterra, um momento de dificuldade, um momento onde a Europa está num novo cenário de guerra, onde a diferença principal são efeitos econômicos, empresas estatais estão sendo utilizadas do ponto de vista de combate, A gente não está vendo dentro do Reino Unido, da França, da Alemanha, tanques ou soldados. Isso está lá na Ucrânia. Mas do ponto de vista de combate, de política, de geopolítica, a gente está assistindo a quase uma guerra econômica, O que a Rússia está fazendo do ponto de vista de corte de gás e também as próprias sanções do Ocidente para com a Rússia são importantes aspectos que, direto ou indiretamente, passarão por debates dentro não só de Westminster, mas principalmente do Palácio de Buckingham. Então, o que muda agora é qual vai ser o pensamento e a coordenação do príncipe Charles dentro desse contexto e das alianças com os outros países. Isso para o ponto de vista externo. Para o ponto de vista interno, a política interna inglesa passa por momentos de dificuldades. Ele vai ter que
a trabalhar com a possibilidade real de um referendo de independência da Escócia no ano que vem, e o mesmo partido de influência na Irlanda do Norte passa agora a ter a influência na República da Irlanda. Então, se assistirmos por uma ocasião uma independência da Escócia em 2023, pode existir também uma reunificação das Irlandas. Isso também envolve o cenário do pós-Brexit. Então, do ponto de vista político, a habilidade de Charles III vai ser muito importante para entender os desdobramentos da relação com os outros países e a Rússia, e principalmente a manutenção do Reino Unido dentro do seu reinado. Professor Vinícius, vamos aproveitar então o ensejo. Aqui no Brasil, inclusive, a gente até usa essa expressão, né? Eu não quero ser rainha da Inglaterra, no sentido de que você quer fazer alguma coisa na prática, né? Quer ter poder, né? Quer ter protagonismo. E é justamente isso, de certa forma, no que diz respeito à questão política, que é proibido ao monarca britânico. Na sua avaliação, o príncipe Charles, agora rei Charles, que tem um histórico, por exemplo, de cartas endereçadas a políticos na Inglaterra, questionando a atuação política destes, será o rei Charles, aquele que não diz, aquele que faz aquilo que a gente habitualmente chama aqui no Brasil da função de rainha da Inglaterra, ou será alguém que de alguma forma vai se manifestar politicamente, mesmo que seja naquelas reuniões de conselho entre o rei e o primeiro-ministro? Bem, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pelo convite, Jairo, Elisa, telespectadores, telespectadoras. Nós temos o seguinte cenário sobre Charles III. Ele disse antes de ascender ao trono que ele seria neutro, ele seria não vocal em questões como, por exemplo, meio ambiente, arquitetura, urbanismo. Ele tem ali visões muito próprias, né? Ele é até um apoiador da homeopatia, né? Que não é nada científica. Então nós temos ali esse temor de que ele, como rei, continue a se comportar como era quando ainda era príncipe de Gales. Não me parece que ele será, como ele mesmo disse, estúpido, foi essa expressão que ele usou certa vez numa entrevista, quando ainda era príncipe, se não me engano, em 2019, de não exercer o papel de soberano que, pelo menos desde o começo do século XVIII, envolve sequer pensar em vetar legislação, que é um poder formal do monarca, mas há 3 séculos não é empregado. Porém, como o Jairo bem disse, nós temos que as reuniões com o primeiro-ministro, no caso agora a primeira-ministra Liz Truss. Mas temos uma situação um pouco usual que vocês mesmos já abordaram, que é ter um monarca novo e uma primeira-ministra nova. Não é o cenário de 70 anos em que uma jovem monarca que buscava legitimidade, ela tinha ali ninguém mais, ninguém menos do que Winston Churchill, um personagem obviamente controverso, mas muito experiente no poder. Talvez nessa situação Charles se sinta mais à vontade em impor suas visões, sobretudo na questão ambiental. Ele é um ferrenho defensor ali de tecnologias alternativas, até adaptou o seu carro ali, um Aston Martin, a usar uma forma de biocombustível pouco usual, pouco comum. E nós temos o gabinete de Liz Truss muito à direita nessa questão, particularmente energética ambiental. O ministro responsável pela área, né, Jacob Rees-Mogg, ele tem ali um histórico de declarações, né, de ceticismo em relação ao aquecimento global. Então podemos esperar aí o rei, agora Charles III, tentar imprimir a sua marca nessas questões, só que, ao meu ver, ele não é louco, ele não é, como ele mesmo disse, volto a repetir essa palavra que ele usou, estúpido, de ir além do papel que se espera de ser discreto, mas muito influente nos bastidores, como a própria rainha foi, não tenho dúvidas, e os historiadores, biógrafos, reportam isso, questões de segurança, questões de saúde, questões internas, sobretudo, preocupações ali relativas ao bem-estar do povo britânico. Por fim, cabe ressaltar que Charles ele tende ali a adotar uma postura discreta, até porque ele tem pouca popularidade. A última pesquisa do YouGov, né, que é um instituto ali de pesquisas muito respeitado no Reino Unido, dava os seguintes números: Rainha Elizabeth II, 75% de popularidade. Então, é uma sombra do passado que se projeta sobre Charles, que tem apenas 42% de popularidade.
Por fim, William, que será o próximo rei na linha de sucessão, é muito mais popular, 66% de popularidade. Isso pode fazer com que, vendo o passado e tendo essa pressão do futuro de um sucessor mais popular do que ele mesmo, Charles III, portanto, tende a se conformar, pelo menos em público, ao papel que se espera de um monarca. Estamos ouvindo o professor de Relações Internacionais, o Vinícius Vieira. Também estamos com o cientista político e economista Igor Lucena, enquanto nós acompanhamos as imagens ao vivo. Vejam aí na televisão, agora ao vivo no Brasil, e também 9h55 da manhã aqui no Brasil e 1h55 da tarde em Londres, o Palácio de Buckingham. Vocês percebam aí na imagem que é uma espécie de uma fila que vai andando bem devagar para que as pessoas possam chegar cada vez mais perto do palácio e que possam olhar, matar a curiosidade, essa expectativa de repente tentar encontrar Charles, para quem de repente não está muito ambientado com a agenda, não sabe nem se a Rainha Elizabeth como é que vai ser esse funeral? É possível que passem com o corpo da rainha por aqui? Será que vão abrir os portões e, de repente, Rainha Elizabeth estará sendo transportada? O que exatamente vai acontecer? São muitas perguntas que ficam na cabeça desses curiosos que estão ali em frente ao Palácio de Buckingham, enquanto nós ouvimos os nossos entrevistados e vamos aqui conversando. E o professor Vinícius Vieira acabou de trazer a informação que a gente já tem podido debater nos últimos dias, essa questão da popularidade. Isso é muito interessante, professor. E até eu quero aproveitar e emendar para você uma pergunta e, na sequência, a gente também passar a palavra para o professor Igor a respeito dessa popularidade, porque na história a gente viu Charles protagonizando alguns assuntos, e aí a gente entra dentro do campo das fofocas da família real, protagonizando assuntos que o puseram numa condição de vilão, né, de uma vilania, porque o mundo passou a amar a princesa Diana, essa mulher eleita pela família real para que se casasse com Charles, passou a ser amada. E, de repente, essa vilania em volta dessa figura de Charles. O senhor avalia que isso pode estar conectado também, todo esse histórico, e depois essa história de amor que hoje é vivida por ele, Camilla Parker, né? Isso pode estar envolvido nessa popularidade do agora rei Charles, professor Vinícius? Sem dúvida, Elisa, nós temos aqui uma herança ali daquele período em que o atual rei Charles III, então príncipe de Gales, era visto como o vilão da história, né, que envolveu ali a separação da princesa Diana e, paralelamente ainda ao casamento com Diana, ele era amante da atual rainha consorte, a rainha Camilla, então Camilla Parker Bowles, que ainda usava o sobrenome de seu primeiro marido, que inclusive era um militar ali das Forças Armadas do Reino Unido. Então nós temos isso muito ainda vivo, talvez na memória da geração da Diana, né? Seria a geração de pessoas que hoje estão aí por volta de 60 anos, um pouco mais jovens, 50 anos, mas os mais jovens também têm incentivos para que não se identifiquem tanto com o príncipe em função da jovialidade, da aparência ali de frescor que não apenas o William, ele mesmo, mas a própria princesa Kate, né, agora princesa de Gales, traz junto com os seus 3 filhos. O príncipe George, né, que seria aí o próximo na linha de sucessão, o segundo na linha de sucessão, depois a princesa Charlotte, terceira na linha de sucessão, e o príncipe Louis, o filho mais novo do casal. E isso também é refletido na opinião que as pessoas têm sobre Kate e Camilla. Kate tem 68% de popularidade, também segundo essa pesquisa do YouGov. Tem até um pouco mais de popularidade, claro que ali dentro da margem de erro, que o William, né? O William 66, como eu falei, a Kate 68. A Camilla, ela também está quase ali que empatada com o Charles, só que com 40% de popularidade. Obviamente, ninguém nesse contexto de luto dentro do Reino Unido vai abordar essas questões. Sim, mas temos, obviamente, essa sombra pairando sobre o reinado que se inicia de Charles III. Quero aproveitar aqui a expertise do professor Igor Lucena, como cientista político e como economista, aproveitando também esse gancho. Professor, a que ponto interfere na questão econômica, uma situação muito periclitante, difícil, da qual passa a Inglaterra, estabilidade da instituição da monarquia?
De que forma que um rei popular, se é que isso acontece, pode ajudar na interferência da estabilidade econômica ou da melhora econômica de um país do qual, na prática, ele manda, mas não governa? Bom, como vocês falaram anteriormente, inclusive muito especificamente sobre o Commonwealth, que é um grupo de países onde o rei da Inglaterra, o rei do Reino Unido, ele é chefe de Estado ou líder honorário, é um grupo diplomático. Isso significa que as potencialidades diplomáticas do rei da Inglaterra são um ativo muito importante no Reino Unido. Do ponto de vista de relações internacionais, é o que nós chamamos de soft power. E isso pode se transformar em poder, né, para a própria nação e também em negócios, interferindo positivamente ou negativamente diretamente na economia. Do primeiro momento, é importante a gente entender que essa estabilidade, essa não intromissão em assuntos políticos, seja à esquerda ou à direita, ele é importante para a estabilidade da nação e principalmente para a estabilidade da moeda. A libra esterlina vem ao longo do tempo perdendo espaço, não só como reserva de valor no mercado internacional, mas também como meio transacional. A gente viu nos últimos anos, apesar de todas as situações complexas na União Europeia, o euro se tornando a segunda principal moeda do ponto de vista de negociação e de reserva de valor. Inclusive, agora, em 2023, teremos mais uma nação a entrar dentro da zona do euro. Ou seja, a estabilidade, talvez o futuro da própria libra esterlina fica, em parte, atrelado também à imparcialidade do rei da Inglaterra. Por outro lado, apesar de todos esses problemas econômicos que o país passa e que majoritariamente serão resolvidos pela política, né, um braço muito mais específico de Liz Truss, e pontos que ela já colocou dentro de ações, como, por exemplo, o congelamento durante 2 anos de contas de energia, né, vai ser colocado um teto e o Tesouro inglês vai bancar a diferença, algo bastante heterodoxo. Entretanto, eles estão passando por um momento de guerra econômica, então medidas heterodoxas são muitas vezes necessárias, a gente viu isso no passado. Por outro lado, do ponto de vista de potencialidades, o rei Charles III pode, sim, utilizar da sua capacidade diplomática, principalmente nessa área ambiental, onde ele tem uma causa muito própria, para estimular acordos comerciais em vantagem para o Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido agora está fora do chamado Single Market da União Europeia e busca, de maneira muito forte, fazer acordos bilaterais com outras nações. O Brasil também é uma potência econômica que pode se aproveitar desse momento. Então, eu acredito que, do ponto de vista do novo reinado, existem potencialidades e capacidades de expandir a capacidade econômica e os laços comerciais através desse soft power que vem e do respeito pela coroa inglesa. É interessante também a gente citar um caso muito específico. A gente chama muito comumente Rainha da Inglaterra, mas em 1975 a Austrália teve uma grave crise constitucional, onde quase ocorreu uma interferência direta no governo da Austrália, vindo do Palácio de Buckingham, né? Existia uma situação complexa entre o primeiro-ministro, que inclusive alegava espionagem dos americanos dentro do governo australiano, e a gente quase viu uma intromissão da coroa no governo australiano. Foi por muito pouco que a situação não ficou bastante complexa. Os australianos conseguiram contornar, mas é importante dizer que, apesar da coroa inglesa não utilizar esses poderes, muitas vezes eles ainda existem, eles estão previstos em algumas constituições, mas dado toda a situação que vivemos em 2022, é muito raro que isso ocorra, né? A gente, como eu disse, a última vez que uma possibilidade disso ocorreu foi em 1975. Mas, voltando ainda para a economia, acredito que o Reino Unido passará por uma situação bastante complicada. A gente não tem uma previsão de encerramento dessa crise da Ucrânia. E, claro, mais de 30% da inflação e dos problemas econômicos sofridos pelo Reino Unido são causados pelo Brexit.